Olá, pessoal, tudo bem? O meu nome é Scarlett e essa que está comigo é a Tatiane Gonçalves. Nós somos estudantes de administração e hoje, em específico, a gente veio aqui falar um pouquinho para vocês a respeito de três assuntos principais. A gente vai fazer uma análise, né, num banco de dados, que inclusive a gente vai analisar a pesquisa alimentar estudantil dentro do software do PSPP, tá? Então a gente vai analisar dentro do software o quê? A tabela de frequência, uma tabela descritiva, a gente vai estar trazendo aqui para vocês, uma tabela descritiva por grupo e também uma tabela cruzada. Então, eu deixo a palavra com a Tatiane, que é ela que vai começar aí explicando para vocês. Tatiane, da onde a gente tirou esse banco de dados? Como que ficou isso? Conta aí pra gente. Olá, pessoal, tudo bem? Então, assim, para a gente localizar esse banco de dados, a gente precisa lá no Google primeiro pesquisar pelo site Kaggle. Lá no Kaggle tem vários bancos de dados, mas para a gente localizar o nosso, a gente vai em Datasets, e logo em seguida, aqui na barra de pesquisa, a gente vai colocar Student Food Survey, no caso aqui é a pesquisa alimentar estudantil. Para a gente baixar esse banco de dados, então, a gente desce aqui na barrinha de download. Fazendo o download, a gente precisa editar lá no bloco de notas, né, para ele ficar hábil no PSPP. Transferindo para o PSPP, a gente precisa se atentar a essas duas áreas, a visualização de dados e a visualização de variáveis. Aqui na visualização de variáveis, a gente precisa se atentar na medida. A medida ela precisa estar nominal ou escalar. Isso depende aqui do tipo. Quando for string, precisa ser nominal. E quando for numérico, precisa estar como escalar. A gente consegue alterar clicando em cima aqui e logo em seguida em escalar ou nominal. Depois que foi editado, a gente consegue analisar essas colunas aqui. Essas colunas a gente precisa verificar, no caso aqui, quais que são as mais importantes. Mas para a gente exemplificar aqui para vocês do que se trata cada uma, então aqui o gender seria o sexo, no caso feminino e masculino. Boarding day ou boarding, a grade seria a série que o estudante está. Atleta, se ele se considera ou não como atleta. Atividades, se ele está exercendo algum tipo de atividade naquele período. Se é tênis, futebol, ou musical, voleibol também. A breakfast seria quantos dias por semana você toma café da manhã no refeitório. NDA seria quantos dias por semana você toma café da manhã, mas não no refeitório. B-Class, você teria mais chance de tomar café da manhã se pudesse comê-los em sala de aula. DA Boxes seria, em média, quantas caixas de comida você come por refeição no refeitório, seria quantos pratos de comida. NDA seria quantas caixas você leva do refeitório para comer depois. A quantidade de comida que você leva para comer depois, né? E puxando aqui para o lado, a gente consegue analisar também NDA Meals, no caso seria quantas refeições por semana você come no dormitório ou no centro estudantil. Nutrition seria em uma escala de 0 a 5, no caso, você conhece dos valores nutricionais dos alimentos que você ingere. E money é o dinheiro, né? No caso, em média, quanto dinheiro você gasta com comida fora do refeitório por semana. Essas explicações a gente consegue ter acesso ali no banco de dados. Se você puxar um pouquinho para baixo aqui, ele tem algumas explicações. A gente consegue consultar, no caso, é super importante que a gente consulte para entender um pouquinho mais o que significa cada variável. Agora a gente vai analisar, clicando aqui em cima de analisar, as estatísticas descritivas, frequência e descritiva. A Scarlett vai, no caso, explicar como que a gente consegue uma tabela de frequência, primeiramente. Bom, pessoal, dando continuidade. Falando então sobre a estatística descritiva por frequência. Clicando ali, vai abrir esta tela aqui, tá? Então, nessa tela aqui, vocês podem perceber que tem alguns asinhos com algumas bolinhas e também tem uma régua, várias reguinhas ali, pequenininhas. O que significa isso, pessoal? Bom, vou explicar para vocês.
O azinho com reguinha no caso, uma tabela por frequência, ela é chamada de uma variável categórica, ou seja, nominal ou ordinal. Já a reguinha é uma variável numérica, né? Então, como a gente tem o objetivo de avaliar e trazer uma tabela por frequência, então a gente vai apenas clicar aí em cada uma dessas variáveis e passar todas elas para um lado direito. Clicando nelas e clicando na flechinha ali no meio, elas vão passar todas para um lado direito. Feito isso, vocês vão perceber que ali embaixo vai ter a média, vai ter o desvio padrão, vai ter o mínimo e o máximo. A gente vai ter que desmarcar. Por quê? Porque não tem como a gente calcular a média, o desvio padrão, mínimo e máximo de uma variável categórica, tá? Então, por isso. Feito isso, vamos dar o OK. E aí acontece a mágica. Então, o que acontece? A gente tem essa tabela aí. Essa tabela. Nesse relatório, a gente consegue perceber, trazendo como exemplo para a gente avaliar aqui, duas variáveis: gênero e os atletas. Dentro dos gêneros, a gente pode perceber que tem 167 pessoas no total entrevistadas. Dentro dessas, 72 pessoas são do sexo feminino. Esse número, 72%, significa 43,1%. E aí tem a porcentagem acumulativa ali na lateral direita. Já nos atletas, a gente pode perceber que... Tatiana, tu pode me ajudar? 122 significa que são, sim, atletas, né? Sim. E 44% que dizem, não, a gente não se identifica como atleta. Isso mesmo, né? Isso. Perfeito. E aqui a gente tem o acumulativo do percentual, né? Então, ali no caso, só corrigindo, a Scarlett em algum momento comentou 72%. Na verdade, são 72 pessoas, tá? Só reforçando. 72 pessoas se consideram femininas. Então, aqui é o percentual. No caso aqui, isso significa 43,1% do total. 43, aqui 54, 1,8. Assim sucessivamente. Então, agora, para dar sequência nas análises estatísticas descritivas, a gente vai abrir as descritivas, uma tabela descritiva. Diferente da frequência, a gente vai verificar as variáveis numéricas. Então, clicando aqui em descritivo, a gente só vai ter acesso, no caso aqui, às variáveis que tem a régua que foi comentada anteriormente pela Scarlett, né? Então, a gente vai puxar eles daqui para as variáveis, para a gente ter a tabela completa. Então, clicando em cima dele, logo em seguida na flechinha, ele vai, no caso, começar a preencher essa caixinha aqui de informações. Então, completando, puxando todos eles. Desta vez, a gente consegue calcular a média, desvio padrão, mínimo e máximo, né, no caso, por ser variáveis numéricas, e é isso que a gente vai analisar. Então, a gente clica em OK. Após clicar em OK, vai abrir esse relatório. No finalzinho do relatório, essa tabela descritiva estatística. Então, para a gente exemplificar, então, o dinheiro e a nutrição, no caso aqui, o dinheiro, no caso, é quanto que você gasta, né? No caso, com alimentação. No caso aqui, com comida fora do refeitório, né? Então, em média, são 17,43. Desvio padrão de 15,65, no máximo 100, né, no caso. E também tem a quantidade de nutrição, se no caso de uma escala, né, de 0 a 5, quanto que o aluno conhece dos valores nutricionais dos alimentos que ele ingere. Então, em média, eles conhecem 2,75%, que no caso é uma média, né, no caso de 0 a 5 é baixa comparando ao total. O máximo que eles poderiam, no caso, colocar, que seria 5, né? Desvio padrão de 1,60. Máximo 5 também. Então, pessoal, agora o que nós vamos analisar? Vamos trazer aqui uma tabela descritiva por grupo para vocês, tá? Então, ali em analisar, estatística descritiva, frequência. Então essa aqui é a tabela, a tela que vai aparecer novamente para a gente, né? Vamos analisar
o gênero. gênero, né? Vamos lá. Clicando no gênero, clicando na flechinha. Então, abre aqui do lado direito. A gente desmarca, né? Ali embaixo, porque como é uma variável categórica, não tem como a gente analisar máximo, mínimo, desvio, padrão, enfim. E vamos para o OK. Indo no OK, vai abrir esta tabela aqui pra gente, né? Essa aqui, então, é uma tabela descritiva por grupo. Então, feminino, masculino, não binário e outros, né? A gente também quer trazer para vocês um gráfico. Então, vamos lá. Me ajuda aí, Tatiane. Vamos abrir em bar chart. Acho que é isso, né, Tatiane, que fala. Primeiro a gente vai em gráficos. Gráfico, isso aí, bar chart. Aí, vamos lá. Então, de novo, gênero, né? Clicamos no gênero. E vamos para a flechinha. E vamos dar um OK. E aí, tcharam, acontece a mágica. Temos aqui um gráfico. Como vocês podem perceber, o maior sexo, como está bem descrito lá em cima também, é o masculino, né? E o segundo maior é o feminino. Então, para finalizar, hoje a gente vai fazer uma tabela cruzada, né, no caso. Então, como que a gente faz essa tabela, tá? Essa tabela, primeiro, é uma maneira da gente fazer uma estatística descritiva de frequência com duas variáveis ou mais. O que a gente fez anteriormente foi uma análise, no caso, de frequência com uma variável só, e está ok. Porém, quando a gente precisa utilizar, no caso, ter uma análise mais assertiva, utilizando duas variáveis, a gente pode fazer a tabela cruzada. Então, essas variáveis são nominais ou ordinais, né? A gente não faz com variáveis escalares, que seriam as numéricas. Então, para a gente fazer essa tabela cruzada, a gente vai utilizar o gênero e também se ele se considera atleta ou não. Como a gente faz essa tabela? A gente vai analisar estatística descritiva, cross steps, que seria, no caso, a cruzada. Na primeira linha, então, a gente vai aparecer dessa forma aqui para vocês, tá? No caso aqui com as duas colunas em branco. Na primeira parte, a gente vai colocar independente se é o gênero ou se é atleta. Vamos colocar como está aqui, no caso. Primeiro o gênero e em seguida atleta, aqui embaixo. Clicando na flechinha, vai preencher o quadrinho. Em estatística, a gente precisa desmarcar. Em alguns casos, algumas vezes vai estar marcado. A gente precisa desmarcar aqui e clicar em continuar. Clicando em continuar, a gente segue em OK. Em OK, vai abrir esse relatório aqui. No caso, a gente consegue analisar, no caso, o gênero e também atleta, né? Como a gente consegue interpretar. O total, então, de pessoas consideradas femininas são 72. 46 delas se consideram atletas, já 26 não se consideram atletas. Assim como masculino, 91, o total, né, no caso, se consideram masculino, 74 não se consideram atletas e 16 não se consideram atletas. Somente seguir aqui a coluna que a gente consegue interpretar bem certinho. Então, aqui só voltando, no caso aqui 72 é o total de pessoas que se consideram femininas, né? 100%. 46 se consideram atletas, sim, eles se consideram. Então, 60, isso, no caso, comparando com 100%, seriam 63,9. E 36,1 não se consideram atletas, o total. Assim sucessivamente, no caso nominal e outros. Essa, no caso, seria uma tabela cruzada. A gente consegue colocar duas variáveis e analisar elas conjuntamente para ter uma assertividade melhor nos resultados. Então é isso, pessoal. Obrigada e até a próxima. Até mais!